RPM Rádio apresenta Estúdio Aberto, com as principais informações do dia. Olá, estamos no ar aqui pela RPM Rádio ao vivo e pela JPTV com o nosso programa Estúdio Aberto, né? Isso mesmo, Estúdio Aberto, levado ao ar aqui pela JPTV, gravado, e ao vivo também pela RPM Rádio. Aqui ao meu lado, a Clarice Almeida. Bom dia, Clarice. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui para elencar as notícias que são destaque no portal JP News, quando nesse momento, para quem ouve a gente ao vivo, são 11 horas e 34 minutos pela RPM Rádio. Nesse momento, aqui na tela da JPTV, o vereador Renato Krantz fala sobre o plano de carreira do município. Aliás, o prefeito Paulo Azevedo está criticando bastante esse aumento de 60%, que segundo ele é bastante alto em relação ao aumento que os servidores municipais da prefeitura tiveram. Na semana passada, o prefeito recebeu o plano de carreira, né, a conclusão do projeto, e agora está analisando os valores, né, as indicações apontadas nesse estudo, nesse documento. E há essa divergência, então, essa crítica dele, né, em relação ao aumento dos servidores lá da Câmara de Vereadores, dos assessores, em relação ao aumento dos servidores do município. Tá certo. Notícia fresquinha aqui do portal JP News: Praça Ivo Biller está servindo de depósito de lixo, né? É uma foto emblemática aqui que mostra o mato tomando conta e 1 metro aqui, quase 1 metro de altura, o mato na grama, onde deveria ter grama, né? Exatamente. Em alguns pontos a grama chega a 50 centímetros, realmente está tomando conta do local, mas o problema não é constatado apenas na grama alta, Adriano. É muito lixo jogado no local. É uma infinidade de copos plásticos, garrafas, sacolas plásticas. Eu acredito que algumas pessoas vão para ali consumir alimentos e bebidas, principalmente bebidas, porque além das garrafas em plástico, tem também garrafas de vidro quebradas no local. Tá um estado de abandono, tá? A praça tá jogada, assim, digamos. E as pessoas que fazem uso também não fazem bom uso. A culpa da sujeira é atribuída à população que frequenta ali. Por quê? Porque existem lixeiras. Tem 4 lixeiras no local, 2 pares, né? E assim, o lixo é jogado a poucos metros, às vezes até a centímetros de distância das lixeiras. Tem um buraco no terreno que algumas pessoas chegam a jogar os copos plásticos dentro daquele buraco. Que absurdo! O que custa colocar na lixeira? Se vai jogar, se vai ter o trabalho de jogar em algum lugar, por que não joga na lixeira ao invés de jogar no buraco? E assim, os problemas não param por aí ali na Praça Ivo Biller. Bancos quebrados, pichados, a pedra que antes tinha uma placa indicando o nome da praça, que inclusive eu peço desculpa a quem viu a matéria anteriormente, eu coloquei o nome da praça errado, o nome correto da praça é Ivo Biller, e devido a essa falta de informação já de chegada ali, a gente acaba se confundindo. Muitas pessoas não sabem qual é o nome da pracinha, acabam se referindo como Pracinha da Matriz, porque é mais fácil de identificar. Então essa pedra, a placa não está mais na pedra, ao invés da placa tem pichações com nome de pessoas. E os bancos também, alguns bancos estão pichados, os que não estão quebrados estão pichados, alguns estão quebrados e pichados. A situação é lamentável. Ainda próximo aos bancos ali tem até uma placa de sinalização de trânsito, uma placa de pare jogada dentro da pracinha, como se fosse um depósito. Não tem onde jogar isso aqui, vamos jogar na pracinha. E a situação dos brinquedos, então, é uma pracinha voltada também ao público infantil, mas que realmente, se hoje uma criança quisesse fazer uso, não ia ter como. Balanços não existem mais. A estrutura está lá. Existem 2 estruturas que continuam lá, mas os balanços, não há um balanço para contar a história, né? Como se diz. As gangorras estão lá, mas algumas já estão enferrujadas. O estado assim não é muito apreciável, não dá vontade. Se eu fosse uma criança, eu não ia sentir vontade de brincar olhando para um brinquedo daqueles. A única coisa que ainda está inteira é o escorregador.
Mas no meio de tanto lixo, acho que nenhum pai vai ter coragem de levar seu filho até o local para brincar. Eu tentei contato com o secretário de Meio Ambiente, já que a Secretaria de Meio Ambiente é a responsável pela manutenção e limpeza das praças, mas agora de manhã ele não estava na secretaria, então eu entrei em contato com a assessoria de comunicação e a gente aguarda o retorno para saber o que vai acontecer, né? Se vão limpar o local, se está tendo... se existe um trabalho, né, de limpeza e manutenção das praças. A Praça Rui Barbosa, há pouco tempo, também estava em uma situação lamentável. A equipe aqui da JPTV fez uma reportagem a respeito disso. Na semana seguinte, uma equipe se deslocou até lá, fez a limpeza. E agora a gente enfrenta isso ali na praça, em frente à Matriz. Talvez por ela ficar um pouco fora da visão da maioria das pessoas que passam pelo centro da cidade, né? Talvez tenha caído nesse descaso, mas a gente está cobrando para que melhorias sejam feitas. As praças municipais existem para embelezar a cidade, não para ser motivo de vergonha, né? Porque do jeito que está hoje, se um visitante passa por ali e vê aquela cena, vai levar o quê da cidade, né? Vai levar uma imagem feia e não é isso que ninguém quer. É verdade. E, bem, a gente fez aqui o papel correto jornalisticamente. Já pedimos que a assessoria de imprensa da prefeitura se pronuncie sobre esse caso, né? Estamos aguardando um retorno. É bom destacar também que outras pracinhas de Montenegro tiveram um trabalho de remodelação e revitalização por parte da prefeitura, né? Esse é um caso, nós estamos focando o caso da pracinha Ivo Biller, porque em outras regiões do município, principalmente nos bairros, houve uma troca aí e uma revitalização das praças, né? Inclusive já foi notícia do Jornal Progresso sobre isso, né? Correto. Tá certo? Vamos lá então para a informação que está aqui no portal JP News. Educação é a arma utilizada pelo pelotão ambiental no combate aos crimes provocados contra o meio ambiente. Esteve aqui ontem o tenente Berci Francisco Nicoli, participou do programa do meio ambiente, né, do nosso amigo Rafael Altenhofen. Em breve o programa estará no ar, sendo veiculado pela JPTV e portal JP News, que aproveitamos para fazer uma matéria com o tenente, né? Isso mesmo, Adriano. Ele que veio falar do seu trabalho aqui em frente ao pelotão ambiental de Montenegro, terceiro pelotão ambiental, e ele falava sobre a educação como forma de mudança de cultura, né? A gente vem de uma cultura antiga, onde caçar e pescar era uma coisa muito comum, era uma medida de sobrevivência, né? Há cerca de 100 anos atrás, como destacado por ele, a coisa mais natural do mundo eram nossos antepassados saírem para caçar. Mas hoje em dia a população não comporta mais esse tipo de atitude, né? Não teria condições ambientais de que cada cidadão resolvesse caçar, simplesmente buscar seu mantimento na floresta, entendeu? Bom, o meio ambiente que já é prejudicado, bastante prejudicado pelo homem, seria realmente devastado, né? Então, mas assim, até pouco tempo, eu lembro, o meu avô mesmo é uma pessoa que praticava a caça. Então, é uma coisa que foi passando de geração a geração, mas que segundo o comandante, o tenente, hoje já está mudando. As novas gerações já não estão mais trazendo essa cultura da prática da caça, o que é muito bom, né, para a preservação de diversas espécies. Uma caça muito comum é o tatu. Muitas pessoas vão para o mato, ficam lá a noite inteira tentando caçar tatu, mas esquecem do lado ruim, né, dos problemas que isso traz para o ecossistema, para a natureza. Então, com o intuito de educar, né, para que problemas como esse não aconteçam, e como também o da pesca na época da reprodução, existe o Pelotão Ambiental Mirim, que é um projeto desenvolvido nas escolas aqui de Montenegro. No ano passado, o pelotão formou 75 estudantes, eles que durante uma vez por semana, se não me engano, eles recebem aulas, né, orientando sobre os cuidados que se deve ter com o meio ambiente, sobre o efeito que o mau uso da natureza pode ter na vida e do planeta, né, das pessoas e do planeta também. Então ele falou a respeito desse trabalho
e também da atuação do pelotão ambiental, né? Resgatou um pouquinho da história dos batalhões, do surgimento da polícia ambiental e sobre o foco principal, né? Que é fazer cumprir as leis de meio ambiente. A reportagem completa vai estar veiculada na JPTV. E o texto já pode ser conferido na JP News e está disponível para quem quiser dar uma olhadinha e conhecer mais, saber mais sobre esse assunto, que é bastante importante, né? Meio ambiente sempre é importante, Adriano. Ok, uma notícia agora que infelizmente vale só para Porto Alegre. Na sessão ordinária desta segunda-feira, o plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou por unanimidade o projeto de lei, o 115 de 2013, que assegura isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos municipais às pessoas que doarem sangue ou que integrarem associações de doadores. Que interessante, né? Muito interessante, bom para todo mundo, né? Para quem precisa de sangue e para quem muitas vezes quer fazer um concurso e por dificuldades financeiras acaba deixando de fazer, ou então aperta bastante o orçamento, né, para fazer, porque algumas inscrições são realmente bastante caras. Bacana a iniciativa, tomara que outros municípios copiem ou que tenham ideia semelhante, né? De repente trocar algum outro, fazer uma permuta em outro segmento, assim, para incentivar as pessoas a doar sangue. Estava vendo agora aqui no portal do Grupo Sinos uma matéria muito similar à que a gente fez aqui em Montenegro, na Praça Ivo Biller. Praças de Novo Hamburgo e situação de abandono, né? Inclusive mostrando aqui o mato tomando conta também, né? Faz parte, né? Acho que a maioria dos municípios passa por isso. Até mesmo porque essa época do ano a grama costuma realmente crescer muito rápido, né? Então é preciso uma manutenção mais frequente. Ok, continuamos agora falando de esporte aqui no nosso estúdio aberto. O Jornal Progresso dessa semana vai destacar aí uma matéria com o vice-presidente do Grêmio Gaúcho, onde ele fala aí das novidades do Grêmio Gaúcho para 2014 e fala uma coisa muito interessante, que ele quer trazer de volta aqueles esportes, né, que até então eram praticados, que agora estão em desuso, né? Exatamente, Adriano. E entre esses esportes está o jogo de bolão. De acordo com o Edinho, o vice-presidente do Grêmio Gaúcho, em tempos mais antigos, o clube se destacou nesse jogo, né? Várias equipes participavam, existe ainda os troféus lá que contam um pouco dessa história. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram perdendo interesse e ele acha que está na hora de resgatar isso, né? Resgatar esse desejo por esse esporte. Ele que acredita que só o futebol não é suficiente, que é preciso algo a mais, e então quer incentivar as pessoas para que pratiquem e que com isso se aproximem mais do clube também, né? Visitem mais o clube, de repente conseguir novos associados, aumentar o quadro de associados do clube. E ainda além do jogo de bolão, uma outra vontade, um outro desejo do Edinho é, quem sabe, conseguir resgatar a gincana do município. Uma gincana que, segundo ele, envolvia diversos bairros da cidade, moradores de vários bairros da cidade, de forma muito descontraída, muito divertida e com um certo cunho social também, né? Só que ele diz o seguinte, que não é só resgatar, que não adianta fazer a gincana esse ano ou fazer um torneio de bolão esse ano e o ano que vem deixar cair. Não, o negócio é fazer um projeto para ter continuidade, para que todos os anos, ou intercalando ano sim, ano não, a atividade aconteça sem cair no esquecimento, né? Então, os planos do Edinho, lá junto ao comando do Grêmio Gaúcho, para esse ano são esses: incentivar a prática de outros esportes além do futebol e aumentar o quadro de associados do clube. Ok. Muito bem, vamos seguir com mais notícias aqui no nosso estúdio aberto. Olha só, a Prefeitura informa que o quadro do Carnaval permanece o mesmo, ou seja, permanece inalterado, Clarice. Nada de Carnaval ainda. Nenhuma mudança, gente, que em off eu via por aí que havia possibilidade do Carnaval ser agora no próximo sábado, mas não temos a confirmação da Prefeitura Municipal. Hoje pela manhã eu estive lá
na tentativa de conversar com o prefeito sobre esse e sobre outros assuntos, mas o prefeito não estava, havia saído e eu acabei não conseguindo contato com ele. Mas hoje à tarde vamos buscar esse contato novamente para saber se existe alguma novidade, né? Por enquanto, a assessoria de comunicação diz que não há novidade alguma, que tudo permanece igual. Mas a gente está sempre na expectativa de que a situação possa mudar para um resultado positivo ou negativo, né? Para saber se vai sair ou se não vai sair o tão aguardado desfile de carnaval de Montenegro. Ok. Agora, para quem está ao vivo, são 11 horas e 49 minutos. O programa Estúdio Aberto é transmitido ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro e gravado pela JPTV. Olha só, na última sexta-feira, o entrevistado do programa Varrendo a Redação foi o ex-candidato a prefeito por Montenegro, Heitor Lerman. Em breve estaremos publicando uma matéria sobre esse assunto no Jornal Progresso e também no portal JP News. Mas na semana anterior, o apresentador do programa, Marcos Gribler, disse que o município ainda não tem uma legislação sobre o tombamento de imóveis por culpa do próprio movimento de preservação. Ele disse aqui no texto que se sentiu traído pelo movimento, né, Clarice? Exatamente. Segundo o Gribler, ele foi uma das pessoas que apoiou a elaboração do projeto que prevê a preservação do patrimônio no município. Ele diz nos seus relatos que trabalhou por vários finais de semana, passou o horário do meio-dia trabalhando em função desse projeto, e que quando estava tudo acertado, o grupo, né, os integrantes do movimento analisaram e concordaram com tudo que estava ali, né? O projeto esse que inclusive utilizou modelos de legislação existentes em outros municípios e que, segundo ele, foi muito bem formatado. Então, posteriormente, foi analisado pelo grupo do Movimento Patrimônio Histórico, aprovado, e só que quando chegou na Câmara de Vereadores, houve uma surpresa. Alguns representantes do movimento disseram que era necessário fazer algumas adequações essas que não foram citadas pelo Marcos, né? Não se sabe o que foi pedido mudança, mas enfim. Ao solicitar essas adequações, houve o adiamento na votação do projeto. E com a troca de governo, no início do ano passado, o atual prefeito Paulo Azeredo retirou o projeto da Casa Legislativa e aí sim foram feitas mudanças, muitas mudanças pelo que se sabe, e o projeto encontra-se, então, até hoje, mais de um ano depois, aguardando, a Câmara aguarda o retorno do projeto, né, para ser apreciado. Por enquanto, então, o projeto encontra-se engavetado, pelo que se sabe, e as casas, enquanto isso, continuam sendo demolidas, né, a contragosto do patrimônio histórico. Mas o Marcos diz que se isso está ocorrendo é por culpa do próprio movimento, que não aceitou o projeto do jeito que estava, prestes a ser votado. Muito bem, continuamos aqui com o Estúdio Aberto, mais notícias que estão pipocando aqui nesta manhã de terça-feira, de bastante sol. Fundarte abre inscrições para o Festival de Dança. Na última segunda-feira, ontem, iniciaram as inscrições para o 8º Festival Fundarte de Dança, que ocorre no dia 25 de abril deste ano. O período das inscrições vai de 11 de abril e as mesmas devem ser enviadas por e-mail para Débora balencastro@yahoo.com.br. Já estamos aí na 8ª edição, né? Realmente, é a cultura do município, né? A cultura integrando os grupos de dança. É um evento muito bonito, eu já tive a oportunidade de assistir a alguns e vale a pena que o pessoal se inscreva. Quanto mais grupos, mais bonito será o evento. Muito bem, seguimos aqui com mais informações. Senadores querem ouvir o presidente da Petrobras sobre compra da refinaria. Comissões do Senado aprovaram um convite para ouvir Graça Foster e o ministro Edson Lobão, da Minas Energias. Senadores querem detalhes da compra da refinaria lá de Pasadena, nos Estados Unidos, né? Esse assunto aí está repercutindo muito em nível nacional ainda, né, Clarice? Exatamente, mas realmente é aceitável, né, que haja esclarecimentos. É preciso ver como é que tudo transcorreu, Adriano. Tá certo. Mais informações aqui, a gente segue trazendo as notícias que são destaques no dia e aqui dos vários portais que estão no ar aqui.
Sem caixa preta não haverá certeza do que ocorreu no voo da Malásia. Parentes dos passageiros protestam em Pequim. Ainda não foi encontrado, em função do mau tempo, né, os destroços oficialmente, né, mas a empresa aérea já informou que o avião caiu, né? Exatamente. Bom, o que me choca nessa história toda, Adriano, divulgado pela imprensa internacional no dia de ontem, foi a forma pela qual os parentes das vítimas foram informadas, né, de que haviam encontrado destroços do avião e que daquelas alturas não havia possibilidade de ter nenhum sobrevivente.